filme da Enola Holmes. E enquanto eu assistia o filme, eu percebi várias partes assim, ó, desse estilo de desenho. Principalmente desenhos que caracterizam cenas nesse estilo. Então, o que eu vou fazer hoje aqui com vocês? Eu vou tentar pegar, basicamente, essa imagem aqui e transformar nesse estilo que eu acabei de mostrar pra vocês, que tem no filme da Enola Holmes 2. Então a gente vai ver se vai dar certo. Lembrando, se vocês gostam dos vídeos, se inscreva. O link do meu e-book está aqui na descrição também, juntamente com o curso de Bispaint, para vocês aprender a dominar esse aplicativo. Tem para celular, tem para tablet e iPad, então dá para vocês usar com o que vocês têm. E bora começar. Já posicionei a imagem aqui que eu quero transformar nesse estilo e também trouxe a imagem de referência. Então a gente tem uma cena. Por várias vezes aparecia essa imagem e fazia a transição para a cena. Então vamos começar. O pincel que eu escolhi foi o pincel lápis. Eu fiquei muito em dúvida em qual usaria e eu comecei a fazer. No começo, eu comecei a fazer bem certinho, bem, sabe, assim, conforme, mas não era bem desse jeito. Então, eu fui, aos poucos, eu fui me soltando mais a questão do laço, com relação ao traço. Outra coisa também que me confundiu bastante, que eu fui fazendo, foi se eu ia fazer ou não expressão, né? Porque eu gosto muito do estilo flat. Só que como ali é um estilo, mas está sempre de costas, eu fiquei muito confusa se eu ia usar ou não essa ferramenta de expressão. Mas eu vou usar, porque já que é para fazer uma coisa diferente, eu vou fazer direito. Então, se vocês for ver, os traços são todos muito soltos de fazer. Inclusive, eu achei muito legal de fazer esse estilo de traço. Se vocês gostarem, eu posso trazer de outras pessoas nesse estilo para a gente ver como que fica. Por ser o primeiro, eu também gostei bastante. O pincel lápis para mim foi sensacional, perfeito. E a única coisa que eu acho que talvez não tenha ficado tão fiel à referência é que mesmo usando muita linha de forma aleatória para construir, eu ainda assim acho que eu usei as linhas certinha. Não era para ter usado tão certinho assim as linhas, sabe? Elas formaram, ficou bem legal, mas elas ficaram com o efeito de um rascunho um pouco mais preciso do que a referência. Eu não sei se dá para vocês entender, mas assim, olhando, fica muito claro isso aqui que eu tô tentando falar para vocês. Eu fiz alguns rabiscos para tentar expressar, por exemplo, a linha, né, os traçados que tá da roupa. E aqui foi quando eu decidi fazer a expressão. O olho, a parte dos detalhes, foram tudo feito de forma bem solta, o máximo que eu consegui. E ainda assim não ficou com traço solto. Vê que doideira? Mas eu fui fazendo. Dava pra ficar com traço mais solto. Do cabelo, o cabelo, gente, foi a parte mais satisfatória de se fazer. Sério, o cabelo, sem dúvida. E ele sendo feito de forma acelerada, também tá pra mim aqui, que tô vendo, tá muito satisfatório. Fui fazendo, esse aqui realmente foi feito como um rabisco, que eu acho que essa era a ideia para eu ter feito em tudo. Só que eu só consegui fazer nesse estilo no cabelo. Nas roupas eu não consegui fazer tão bem. Mas ainda assim eu fui jogando uns riscos de forma aleatória. Cheguei na parte do Sherlock Holmes, né? E aí eu fui fazendo nesse mesmo estilo. Eu acho que no dele eu consegui soltar mais o traçado. No cabelo realmente eu não tenho o que reclamar, que eu fui fazendo como rabisco mesmo. Eu acho que no cabelo foi um dos menores dos problemas, que foi onde eu mais consegui colocar essa ideia inicial. Depois que eu fiz o cabelo, eu fui fazendo a parte de traços. Todos os detalhes possíveis eu fui colocando, se vocês reparar. Até porque com esse estilo de traçado solto, você consegue ali colocar e expressar os detalhes dos traços de forma mais aleatória. Isso pega muito mais detalhe. Esse cabelo aqui foi um dos cabelos mais satisfatórios. Inclusive, eu tenho que deixar uma ênfase muito grande, que apesar dela não ser um dos principais, a presença dessa personagem no filme, tanto do primeiro quanto do segundo, é sensacional, sério, é pequena, mas extremamente fundamental. Eu gosto muito quando ela aparece nos filmes. Se tiver uma sequência, eu espero que ela apareça mais, porque eu gosto muito dessa personagem. E tem um peso muito grande. Agora a gente tá indo pra última pessoa. Eu pensei muito em colocar o cenário também, mas eu acho que tinha muita informação, então não cabia cenário.
E eu não fiz a parte do cenário, que realmente, como eu falei pra vocês, não cabe a parte do cenário. Realmente não tinha como. A parte da roupa dele é bem mais fácil de fazer. E aí tem a parte do preto e branco. Depois disso eu venho para a parte de colorir. Eu vou ser bem sincera aqui com vocês e dizer que eu não curti tanto assim ele colorido. Mas eu gosto muito de desenho no estilo preto e branco. Então pode ser que não tenha ficado tão bom colorido, como também pode ser que ele de fato tenha ficado bom colorido. Eu que gosto de preto e branco, não dá pra saber. Então comenta aqui pra eu saber, porque eu realmente não soube definir isso. Não foi uma coisa que eu consegui definir. Mas o que eu fiz pra fazer esse colorido diferente dos outros coloridos que eu já faço? Pra não ficar perfeito, eu usei o pincel lápis grande e fui fazendo de forma totalmente aleatória, só jogando as cores, e aos poucos eu fui definindo essas cores. Isso fez com que o desenho tenha uma tintura, né? Uma pintura mais leve, mais contraída, que eu acho que essa era a intenção final que eu queria ter. E aí foi mais fácil. Eu peguei com o seletor e aí eu fui compondo as cores, sabe? Então eu fui compondo elas e fui colocando detalhes neles e fui compondo. O fundo eu queria muito ter colocado, mas não tinha espaço para colocar mais fundo aqui, galera. E aí, a parte do cabelo foi a parte, por último, que eu deixei de alguns. E eu simplesmente coloquei numa camada abaixo e simplesmente fui jogando essas cores e foi ficando nesse efeito. A parte da Enola pareceu ruiva, mas realmente foi por conta de seletor, luz e sombra acontece. Mas eu gostei porque ficaram tons de cabelo diferente. Depois eu tirei e, gente, eu fui corrigir. Não era pra ter corrigido, eu acho que era pra ter deixado exatamente do jeito que tava. Mas a teimosa aqui foi lá e foi corrigir. Não ficou ruim, mas a primeira impressão com as falhas ficou muito bom. Olha isso, gente, com as falhas. Por que eu corrigi? Eu não sei, agora que eu tô vendo aqui, eu não sei. Porque quando você corrige, fica muito sério, fica muito certinho. Não era pra ter ficado certinho, era pra ficar descontraído, jogado as cores, sabe? Como que tava na referência. Mas lá foi eu fazer todo esse acabamento que vocês estão vendo. Não é que vai ficar ruim, é apenas detalhes que eu estou falando aqui pra vocês, se vocês forem fazer, que eu não faria novamente. Se você for tirar, olha sem preto e branco e olha ele colorido. Eu preferi o preto e branco. Mas o resultado foi esse aqui que vocês estão vendo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei de fazer, eu pretendo fazer mais vezes nesse estilo, porque realmente é satisfatório tanto de fazer quanto de editar em relação a tudo. Se inscreva para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.